Você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você conhece alguém, ou então você mesmo está passando por um momento, às vezes, de dificuldade, um momento de problema na sua vida, seja na área da saúde. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Mas eu quero contar para você uma coisa. Eu mesmo passei por um momento na minha vida muito terrível. Eu quero compartilhar esse momento com vocês, porque talvez esse seja uma lição para você também sair desse seu problema que você está enfrentando nesse momento. No ano de 2012, eu tive um problema de saúde e eu comecei a perder a visão. Dos dois olhos eu comecei a perder a visão e fui perdendo a visão até que chegou um determinado momento que eu não enxergava mais nada. Eu fiquei cego dos dois olhos. E eu, nesse meio tempo, eu procurei os médicos. Eu fui a primeira vez num oculista para ver qual que era o problema que tinha. E aquele oculista lá fez todos aqueles exames, me fez sentar naquela cadeirinha, colocou aquela lente à frente dos meus olhos lá, examinou tudo. E depois ele me disse simplesmente, você não tem nada, eu não estou vendo nenhum problema nos seus olhos. Mas como é que ele não conseguia ver problema nenhum, sendo que eu não estava enxergando nada? E aí foi, esse era o ano de 2012. E eu pensei assim, já que o médico aí, já que o homem está dizendo que eu não tenho problema nenhum, que ele não está enxergando problema nenhum, a solução já que é, então é só na mão de Deus mesmo. E eu esperei em Deus, então, já que o homem não está vendo problema nenhum, eu vou buscar em Deus. E passou aquele ano de 2012. Passou o ano inteiro eu sem enxergar nada lá, e a pessoa e os médicos falaram que eu não tinha nada. Aí depois de um ano, eu voltei de novo no médico, assim, falei, não, tem que ter alguma coisa, não pode ser, eu estava buscando a Deus, buscando uma cura através da fé lá, e aí eu voltei de novo no médico para fazer o exame, e pela segunda vez o médico examinou tudo e falou, você não tem nada, eu não estou vendo nada nos teus olhos, não tem nenhum problema. E aí falei, aí de novo eu falei assim com Deus, então se o homem não está vendo problema nenhum, então o problema é para Deus, então. E eu passei mais um ano buscando a Deus, tal, esperando em Deus uma solução, e novamente nada aconteceu, eu fiquei aquele 2 anos sem enxergar. E aí foi. Aí na terceira, quando deu 2 anos, eu voltei de novo no médico lá, passei pela terceira vez no exame do médico lá, ele me colocou naquela cadeira, fez aqueles exames tudo, e o médico falou, você não tem nada. Foram 3 vezes. Aí eu falei, não pode ser, isso agora é só para Deus mesmo, eu não tenho mais nada que fazer agora, eu só tenho que esperar em Deus mesmo, porque os médicos falam que eu não tenho nada. E aí foi, irmão. E aí foram passando o tempo. Passaram 3 anos, passaram 4 anos, passaram-se 5 anos e eu confiando, não, Deus vai me dar cura, eu confio que Deus vai me curar, e fiquei esperando em Deus, a resposta somente em Deus. E quando deu aproximadamente uns 6 anos e meio, quase 7 anos lá, eu falei, não, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que me esforçar mais. Eu busquei muito mais a Deus, eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais, eu comecei a me dedicar mais, porque nos outros anos eu estava mais chorando, falando com Deus, Deus me cura, Senhor me cura, eu quero enxergar, Senhor, eu preciso voltar a enxergar. E eu fiquei mais chorando, triste, amargurado, deprimido, e isso não adiantou nada. Depressão, tristeza, choro, não adiantou nada. Mas quando eu comecei a buscar a Deus, verdadeiramente, eu falei assim, não, eu tenho que buscar Deus. Aí eu lembrei que eu costumava ir com a minha esposa, nós íamos num monte orar. Fazíamos orações no monte e tal. Eu falei assim, não, eu vou voltar aí no monte orar. Aí eu falei, e a minha esposa falou comigo assim, mas como é que você vai subir o monte se você não está enxergando nada? Aí eu falei com ela, nem que seja engatinhando, mas eu vou subir aquele monte. E foi o que eu fiz. Cheguei naquele monte para poder orar. Peguei na mão da minha esposa lá e fomos subir no monte devagarzinho lá. E quando nós chegamos a primeira vez aqui no monte, nós começamos a orar. Tinha até um banquinho de madeira que uma pessoa tinha colocado aqui para aquelas pessoas que vinham orar no monte. E aí nós sentamos lá naquele monte lá, eu sem enxergar nada, minha esposa comigo lá. E aí foi. Foi o nosso primeiro passo, assim, literalmente. E o que aconteceu? Nós oramos, sentamos, oramos, pedimos uma palavra para Deus, um irmão passou, e falou assim, irmão, tipo a palavra para a gente, quer ver o que Deus tem para falar para nós? E aí o irmão deu uma palavra, mas aquela palavra não foi muito direcionada para nada, não, sinto muito, mas aquela palavra não entrou naquilo que nós estávamos precisando naquele momento. Ele falou um monte de coisa, mas o que nós precisávamos ouvir, ele não falou nada, não. Aí eu falei assim com a minha esposa, não, nós temos que fazer mais alguma coisa, eu estou com esse problema, eu tenho que buscar Deus, eu sei que só Deus é que pode me dar essa cura. Aí o que eu fiz? Nós descemos daquele monte, eu falei assim com a minha esposa, enquanto eu estou esperando Deus dar a minha cura, que eu tenho certeza que Deus vai me curar,
eu vou ajudar as outras pessoas que estão precisando, passando pelos mesmos problemas ou problemas piores do que eu. E foi assim que nós fizemos, eu e a minha esposa. Nós começamos a evangelizar. Os primeiros lugares que nós fomos evangelizar, qual foi? Foi um ponto de ônibus. Nós chegávamos lá, minha esposa me colocava num cantinho, que eu estava sem enxergar nada, eu não podia ajudar muita coisa, né? Ela me encostava lá numa parede, lá, num muro lá, e aí ia para o ponto do ônibus lá. Ele pegava a Bíblia dela e ia conversando com as pessoas, tirava a palavra para as pessoas, tirava versículo para as pessoas, conversava com elas. Era um lugar bom para evangelizar lá. E o que ela fazia? Só que o problema era que, muitas das vezes, quando ela estava começando a conversar com as pessoas, as pessoas estavam abrindo o coração, Deus estava falando com ela, às vezes chegava um ônibus e muitos iam embora no meio da palavra, né? E já outros não, aqueles que quando Deus estava falando firmemente com eles, eles ficavam lá, e vinha um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, a pessoa ficava firme lá e ouvia aquilo que Deus tinha para falar com ela. E assim foi. Aí depois de um tempo ela falou assim, não, esse negócio aqui de ficar no ponto ônibus não é muito bom não, vamos sempre que evangelizar, procurar um lugar melhor, onde nós tenhamos mais tranquilidade para conversar com as pessoas, né? E aí o que foi que nós fizemos? Fomos para a rodoviária lá do Tietê, e sentávamos naquele banco lá, onde as pessoas ficavam esperando os ônibus para viajar, e o que acontecia? Aí eu de novo, minha esposa me colocava no cantinho lá, eu sentava lá, eu ficava meio que intercedendo por ela lá, né? E ela saía lá e ia evangelizar as pessoas. E nesse meio tempo aí, esse tempo que nós ficamos lá, ela pregou para pessoas que estavam fugindo de casa, pessoas que estavam com problema no casamento, por tantos problemas lá que ela estava lá, naquela que nós encontramos naquele lugar lá, através da palavra de Deus, lá para levar solução para as pessoas, foram muitas pessoas abençoadas. Mas aí o que aconteceu? Em determinado momento, ela veio lá um segurança lá da rodoviária e falou assim, vocês não podem mais ficar aqui não, vocês estão incomodando os passageiros, estão incomodando as pessoas que estão aqui. Só que eu fico pensando assim, como é que nós estamos incomodando alguém? A minha esposa ia, chegava na pessoa que estava lá sentada e falava, posso tirar uma palavra para você? Só que se a pessoa quisesse, ela falava assim, se ela não quisesse, me falava, não, obrigado, não. Então, o que ela estava incomodando aquela pessoa? E nada. Mas eu tenho certeza que aquilo lá era Deus dizendo que o nosso tempo ali já estava terminando, né? E aí foi. Aí nós viemos para casa e pensamos da seguinte maneira, e agora? Onde é que nós podemos ajudar as pessoas? Onde é que nós podemos tirar uma palavra, evangelizar as pessoas e tal? E aí Deus tocou no meu coração, vamos lá no monte. Tem tanta pessoa que vai lá no monte buscar Deus, que está precisando, passando por problema, por dificuldade, então vamos lá no monte lá. E aí foi. E eu não esqueço que quando nós viemos aqui no monte pela primeira vez, desse meu propósito que eu estava fazendo para a minha busca da minha cura, era no finalzinho do ano de 2019, lá, quando eu estava começando a pandemia, lá, que teve aquele bloqueio, lá, que ninguém mais podia sair de casa tal, e eu gostava muito de ouvir o rádio, né, que não podia assistir televisão, né, aí eu ouvia lá no rádio que ninguém mais podia sair de casa, todo mundo é obrigado a ficar dentro de casa, e tal, aí eu falei assim, e agora, hein? Comentei com a minha esposa, como que nós vamos fazer agora? Nós temos que pegar 2 ônibus para ir lá no monte. Agora eles estão falando agora que não pode sair por causa da pandemia, tal. O que aconteceu? Nós ficamos meditando aquilo, né? Aí nós fomos dormir. E naquela noite lá, minha esposa, ela teve um sonho lá, que ela sonhou que ela viu espiritualmente lá o pai dela chegando lá em casa de madrugada, o dia já estava raiando e no sonho falou para ela assim, eu já estive até agora trabalhando, agora chegou a sua vez de vocês irem. E aí ela contou para mim esse sonho, olha só, eu sonhei que meu pai chegou aqui em casa de manhã, o dia raiando, falando que ele estava vindo do trabalho dele e agora era a nossa vez de sair para trabalhar, né? O que isso queria dizer? O pai dele, quem que é? Nosso pai, é Deus, então. Deus veio na forma do pai dele dizendo que agora é a sua vez de vocês irem trabalhar. E foi o que aconteceu. No finalzinho do ano de 2019, nós começamos a vir aqui no monte e viemos aqui. O que nós fazíamos aqui no monte? Aqui? Enquanto primeiramente, eu estava orando pela minha cura dos meus olhos, e fiquei orando, fiquei orando, esperando. Enquanto eu esperava, o que acontecia? Nós sentávamos aqui no banquinho que tinha aqui e começávamos a tirar a palavra para as pessoas que passavam. Enquanto eu estava esperando a minha bênção, que eu tinha certeza que Deus ia me dar a minha bênção, a minha cura, eu comecei a orar pelas pessoas também, a evangelizar as pessoas, pregar a palavra para as pessoas, dar direção para as pessoas, e foram tantos testemunhos que aconteceram que eu não consigo nem comentar todos. Mas se Deus me tocar, eu vou lembrar de um aqui agora, que eu não esqueço de um aqui agora, que aconteceu, que foi tremendo aqui. Nós estávamos aqui sentados aqui no banco aqui, orando pelo meu problema tal, de cegueira, que eu queria voltar a enxergar tal. Aí chegou o irmãozinho tal, e ele pediu, nós chamamos ele, tiramos uma palavra para aquele irmão lá,
A palavra que saiu para aquele irmão, qual que é? Que ele estava passando por um problema no casamento dele, que ele havia separado da esposa dele, e a esposa dele tinha ido embora. Tinha largado ele e estava vindo aqui no monte, orando para que a esposa dele pudesse voltar, para que houvesse restituição no casamento dele. Então, esse era o problema daquele irmão, o problema da família dele. E nós, quando tiramos uma palavra, aquele irmão, a palavra falou que a esposa dele iria voltar. Que se ele continuasse aqui no monte buscando a Deus, Deus ia trazer de volta a esposa dele. E aí foi. E assim se passaram alguns dias, aquele irmão foi embora, orar e tal. Só que ele contou depois, um tempo depois, nós tornamos a vir aqui no monte e tal. E nós sentamos lá no nosso banquinho lá e tal. E aí aquele irmão, logo em seguida, ele chegou e sentou um pouquinho mais distante, lá numa pedra. Lá. Ficou lá quietinho no canto dele, aquele beijo de mão de uns dias atrás. E aí minha esposa, vendo ele lá, que eu estava ainda cego, minha esposa chamou ele e falou assim: ô irmão, vem cá, vamos tirar uma palavra para você. E eu não esqueço naquela palavra que saiu para ele naquele dia, foi aquela de Lucas lá, quando aquele homem lá, o Simeão lá, estava no templo lá, esperando lá, aquele que ele havia sido feito uma promessa para ele, né, que ele ia ver o Salvador lá, o Messias lá. E aí no versículo falou assim, que Simeão não ia morrer até que a promessa se cumprisse na vida dele, até que ele viesse a ver o Messias, né? Deus havia prometido para Simeão que ele não ia morrer até que ele visse o Messias. E aí aquele versículo saiu para aquele irmão lá, e aí minha esposa falou para ele no entendimento do versículo: irmão, aqui está dizendo que esse homem que não ia morrer até a promessa dele se cumprir. Por acaso o irmão está pensando em morrer, está pensando em tirar sua vida, está querendo morrer? Não faça isso não, porque a promessa vai se cumprir na sua vida. Você não vai morrer até a promessa se cumprir não, se você acreditar nisso. E aí quando aquele irmão ouviu essa palavra, ele contou o seguinte: eu vou ter que confessar para você o que aconteceu comigo nesse dia. Eu vim aqui no monte 5 horas da manhã, eu estava tão desesperado, porque minha esposa não tinha voltado ainda, eu estava passando por esse momento de tão dificuldade, e eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma resposta, para Deus falar comigo sobre a minha esposa, e Deus não falou nada. E aí eu voltei para casa desesperado. Olha só, irmão, como é que nós estamos fracos. Deus já havia dito para ele que a esposa dele iria voltar se ele tivesse paciência e esperasse. Só que passaram alguns dias e ele não estava mais aguentando, a fé dele tinha acabado, ele não estava mais acreditando. E aí ele veio no monte, pediu a Deus fala com ele, e Deus não falou nada com ele. E aí ele voltou para casa. E naquele momento de desespero dele lá, ele colocou, ali mesmo disse que ele colocou uma cafeteira no fogo lá, ele começou a fazer um café. E naquele momento o desespero bateu tão forte nele que ele decidiu tirar a vida dele. Ele pegou uma corda, tinha uma viga lá que atravessava o telhado da casa dele. Lá ele jogou a corda naquela viga, subiu numa cadeira e colocou a corda no pescoço para pular. E na hora que ele foi pular da cadeira, a cafeteira apitou. E aí ele, sem mais nem menos, ele tirou a corda do pescoço, desceu da cadeira, foi lá, desligou a cafeteira e naquele momento ele ouviu a voz de Deus falando com ele: sobe lá no monte que eu vou falar com você. E foi o que aconteceu, nós estávamos lá e Deus nos usou para tirar essa palavra para ele, dizendo: você não vai morrer até a promessa se cumprir na sua vida, não. Então, por que eu estou contando esse testemunho também? Porque muitas das vezes Deus quer nos ajudar. Ele promete alguma coisa para a gente e a gente às vezes acredita naquele determinado momento, a gente fica esperando aquela promessa se cumprir. Só que às vezes o tempo vai passando e aquilo não acontece, a gente fica aqui naquele momento, a gente começa a ficar se desesperando, né? Fica com aquela ansiedade daquilo acontecer o mais depressa possível e aquilo às vezes não vai acontecer no tempo que você quer, não. Vai ser no tempo de Deus, nós temos que esperar o tempo de Deus. Então, isso aí foi um testemunho que aconteceu enquanto eu estava esperando a minha bênção. E assim foi tiveram muitos outros testemunhos que eu não posso contar aqui agora, senão esticar muito esse vídeo. Outra oportunidade eu posso contar para os irmãos. E aí foi, eu continuei orando por mim, orando pelas pessoas, enquanto eu estava esperando a minha bênção chegar, eu estava ajudando as outras pessoas a conseguirem as bênçãos dela também. E aí foi, eu já estava aqui no monte, que ele fazia mais ou menos 3 meses, orando e nada da minha bênção, aí continuava cego, nada. E aí eu sentei no canto lá, sozinho lá, desesperado, e aí eu peguei uma Bíblia que eu tinha, e orei a Deus, e tirei eu mesmo uma palavra sem enxergar. Abri a Bíblia, coloquei o dedo lá, e aí eu chamei a minha esposa e falei: li aqui para mim esse versículo aqui, porque eu orei aqui com Deus, eu falei assim com Deus: oh meu Deus, já tem 3 meses que eu estou aqui no monte orando, já tem 3 meses aqui que eu estou buscando, e nada eu enxergar, eu estou ainda cego aqui. E aí eu falei: li aqui, qual foi o versículo que Deus falou comigo aqui agora? Qual foi o versículo que saiu? E o versículo que saiu eu não esqueço, saiu aquela lá em Marcos lá, a cura do cego.
Olha aí, Deus falando aí, calma, você vai enxergar, mas tem que ter paciência. Deu 3 meses, mas ainda não é o meu tempo. Ainda não, tem mais tempo ainda que você tem que esperar ainda para você poder receber a sua bênção. E aí foi. E aí passaram-se mais um tempo ainda, passaram-se mais uns meses ainda, e nada deu eu voltar a enxergar, e nada deu eu enxergar. Só que dessa vez eu estava em casa. Eu não esqueço que eu estava sentado no meu sofá lá na minha casa, lá, era um daqueles sofás de 2 lugares lá, eu estava lá sentado e me deu novamente o desespero. Eu sei o que é você sofrer, você ter um desespero, porque você está esperando alguma coisa há muito tempo, aquilo não acontece, eu já passei por isso. Me deu aquele momento de desespero, eu estava lá sentado no sofá lá, e eu falei novamente com Deus, Senhor, já tem tanto tempo que eu estou buscando, Senhor, eu estou indo no monte, estou orando, estou intercedendo para as pessoas, e nada da minha bênção chegar, meu Deus. Eu te falo, Senhor, eu tinha até visto lá um tempo atrás, lá, uns dias atrás, lá um testemunho na internet, lá que tinha 2 irmãos que eram cegos, e eles eram marceneiros, e eles trabalhavam na marcenaria mesmo sendo cegos. Só que quando eu ouvi aquele testemunho, eu falei assim, nossa, que bonito, tem vezes são cegos, trabalham com marceneiros ainda. E por coincidência eu também era marceneiro também, quando eu enxergava. Só que eu falei com Deus assim, Senhor, eu não quero ser um cego que trabalha como marceneiro. Não, eu quero que o Senhor me cura, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me curar e eu vou voltar a enxergar e eu vou ser um marceneiro que enxerga. Eu não quero ser um marceneiro cego, não. Eu quero ser um marceneiro que enxerga. E eu falei assim, meu Deus, só que aí o tempo aí passando e nada de eu enxergar. E naquele momento que eu estava falando, eu estava desesperado, preocupado, não sabendo o que fazer, aí eu falei com Deus a seguinte palavra, por isso que eu te falo, a sua oração que Deus quer ouvir de você é aquela oração que você fala com sinceridade, aquilo que você está sentindo. Ele não quer que você seja religioso, Adão. Ele quer que você fala com Ele, que você abra o seu coração, você fala com Ele aquilo que você está sentindo. E eu abri meu coração e falei com Deus o que eu estava sentindo naquele momento. O que eu estava sentindo é o seguinte, Senhor meu Deus, eu estou buscando o Senhor já tem tanto tempo pela minha cura e nada, já tem anos que eu estou buscando e nada. Se o Senhor vai me curar, amém? Vou ficar muito feliz do Senhor me curar, eu tenho certeza disso. Mas se o Senhor não for me curar por alguma razão que eu não sei, que o Senhor pode decidir que o Senhor quer que eu fique cego, amém. Então, mas fala comigo. Se o Senhor vai me curar, amém. Agora, se o Senhor não vai me curar, fala comigo, que eu não quero ficar incomodando o Senhor, pedindo alguma coisa que o Senhor não vai me dar. Eu quero buscar o Senhor, eu mesmo que o Senhor disser para mim, não, eu não vou te curar, você vai continuar cego, eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar servindo o Senhor. Mas eu quero saber, o Senhor vai me curar ou não? Eu quero que você fale comigo isso, eu quero saber disso. Ai, irmãos, quando eu acabei de falar isso com Deus, esse desabafo com Deus, eu não esqueço. Eu estava sentado no sofá, lá, cego, lá, e simplesmente me bateu um sono, de repente, que eu fiz só isso aqui, ó. Baixei a cabeça lá e desmaiei no sofá. E nessa hora eu senti que uma pessoa veio pela minha frente, assim, passou andando assim na minha frente e sentou do meu lado no sofá. Eu sem enxergar, mas eu senti aquela pessoa passando por mim. E ele sentou do meu lado no sofá. Eu não enxergava nada, naquela escuridão lá, mas eu sentindo naquele sonho lá que tinha alguém sentado do meu lado no sofá. E essa pessoa virou para mim e falou a seguinte frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse o seguinte, você acha que eu não quero te curar? Eu perguntei para ele, o senhor vai me curar ou não? O senhor quer me curar ou não? E ele veio pessoalmente, sentou do meu lado em espírito e falou, você acha que eu não quero te curar? Então, meu irmão, você que está me ouvindo aí, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu sofrimento, se você era cego como eu, que você não enxergava nada, se você tem algum problema de saúde, se você foi desenganado pelos médicos, se você está passando por qualquer problema, eu não sei qual é o seu problema. Mas eu te digo alguma coisa, você acha que Deus não quer te curar? É claro que Ele quer te curar. O problema de muitas pessoas que não são curadas por Deus, não é porque Deus não quer curar aquelas pessoas, não é porque Deus quer deixar aquela pessoa naquele estado, não. Deus não quer deixar ninguém doente, Deus não quer deixar ninguém enfermo, Deus não queria me deixar cego, nada disso não. O que acontece é que você tem que buscar a Deus e esperar o tempo certo de Deus te curar. Eu te falo, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem aqui, Deus vai responder para você. Se você acreditar nele, ele vai trazer uma cura para você, ele vai trazer uma solução para o seu problema. Mas você tem que acreditar e tem que ter o mais importante, esperar o tempo de Deus e não desistir. Eu comecei a buscar no finalzinho do ano de 2019, firme mesmo, com vontade mesmo, foi em 2019 agora. E foi.
Já tinha 6 meses quando esse testemunho, com essa parte do sofá aconteceu. Tinha mais ou menos 6 meses que eu estava. E eu continuei, continuei com mais vontade ainda, né? Mais alegria, se Deus falou que Ele quer me curar, então, aí eu continuei vindo num monte com mais alegria ainda. Só que passaram assim mais alguns meses e nada. E de novo a gente fica meio desesperado, a gente fica meio sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, já passou tanto tempo, falou aquilo lá e ainda nada. Passaram mais um tempo. E aí o que aconteceu? Num determinado momento eu estava aqui no monte aqui, aí veio um irmão, o irmão Renato lá, você estiver vendo esse vídeo aí, um abraço para ele, a paz de Deus para ele. Ele chegou para mim, contou para mim assim, olha, eu tive um sonho com você essa noite. E nesse sonho Deus falou comigo o seguinte, fala para aquele seu amigo lá no monte, que no caso era eu, diz para ele que ele vai voltar a enxergar. Eu falei, oh meu Deus, de novo, hein? Teve 3 vezes Deus falando que eu ia voltar a enxergar lá. E quando Deus falou aquilo através daquele irmão lá no sonho para ele lá, o que aconteceu? Eu fui curado naquele mesmo dia? Não. Passaram-se mais alguns meses de novo. Por isso que eu te falo, você tem que ter perseverança, você tem que ter paciência, você tem que saber esperar o tempo de Deus. Eu te falei, eu comecei a buscar aqui, firme no monte, no finalzinho de 2019, no começo da pandemia. E Deus me deu a bênção. Foi quando? No dia 20 de novembro de 2019. Nós estávamos vindo aqui no monte, aí Deus falou a seguinte coisa que a gente tocou no nosso coração. Vocês vão fazer um propósito que é o seguinte, vocês não vão mais tirar a palavra para as pessoas. Eu quero que vocês venham para o monte. E nós fizemos da seguinte maneira. Nós morávamos no bairro de Jaçanã e esse monte onde nós íamos orar ficava em Guarulhos, aqui no Cocaia. Nós saímos de casa andando e vínhamos até o monte. Esse era o propósito que Deus tocou para a gente fazer. Nós fazíamos isso 3 vezes por semana. E aí foi. Ficamos aqui. Durante 21 dias nós fizemos isso. 3 vezes por semana nós vínhamos ao monte caminhando, andando. Eu sem enxergar de braço dado, que me sono, víamos andando. Tinha dia que chovia, tinha dia que estava aquele toró de água lá chovendo, mas nós víamos assim mesmo. E coincidentemente, quando fez 21 dias que nós estávamos fazendo esse propósito de vir ao monte aqui, na manhã do dia 21, foi que eu voltei a enxergar. Foi que Deus me abriu os olhos, eu voltei a enxergar e estou hoje dando aqui esse testemunho para você. E eu quero dizer para você o seguinte, teve mais coisa ainda que aconteceu, mas esse aqui é um testemunho só breve aqui, eu quero dar para as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Eu tenho para dizer uma coisa que eu já te disse, Deus quer curar você, Deus quer te abençoar, Deus quer resolver o problema que está te fazendo sofrer, que está te fazendo chorar. Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém angustiado, Deus não quer ninguém enfermo, não. Você não lembra aquela parte lá do aquele cego do lá, que ele ficava lá clamando lá, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí quando Jesus chegou perto do cego lá, o que ele disse para o cego lá? O que você quer que eu te faça? Olha, será que Jesus não sabia que aquele homem era cego lá? Mas ele perguntou para o homem, o que você quer que eu te faça? E o cego lá respondeu, eu quero enxergar. E o que Jesus fez? Curou aquele homem lá. Então o que acontece? Você às vezes está passando por um problema tanto tempo e queria que Deus te curasse, queria que Deus te libertasse, queria que Deus te abençoasse, mas você nunca pediu para Deus. Você pensa assim, não, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou sofrendo, Deus sabe o que eu estou sentindo. Sim, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está sentindo, mas só Ele sabendo, não adianta não. Ele quer que você peça para Ele e que você confie que Ele pode te ajudar. Porque saber do teu sofrimento, Deus sabe do teu sofrimento, que Ele sabia muito antes do teu sofrimento começar, Ele já sabia que você ia sofrer. Só que o problema não é que Deus não está sabendo do teu problema, não. Deus está sabendo do teu problema sim. Ele quer apenas que você peça para Ele ajuda. Foi isso que Ele fez com o cego lá de Jericó lá. Ele chegou para ele e perguntou, o que você quer que eu te faça? Ué, mas aquele homem era cego, o que você acha que aquele homem queria? Aquele homem queria enxergar. Mas Jesus pergunta para ele, mas é isso que você quer mesmo? Você quer que eu te cure? Quero. É isso que eu quero, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor me cure. E Jesus curou ele. Então, você que está vendo essa mensagem aqui, que está vendo esse vídeo aqui, eu tenho para dizer para você o seguinte, eu era cego e fiquei cego 8 anos da minha vida. Fui desenganado pelos médicos, os médicos disseram que eu não ia voltar, que eu não tinha nada, que eu não tinha problema nenhum, ninguém enxergava nada no meu problema. Fui 3 vezes no médico, passaram exames e tudo, e disseram que eu não tinha nada. Mas o que para o homem é impossível, para Deus não é impossível não. Se você que está vendo esse vídeo aqui, que Deus fez chegar nas tuas mãos, eu te digo o seguinte,
Busque a Deus. Com fé, como eu fiz. Eu vim aqui, fiquei um ano buscando a Deus na época da pandemia. Durante a pandemia toda eu pegava 2 ônibus para vir para o monte e pegava 2 ônibus para voltar para casa. Sem medo de pegar doença, sem medo de pegar nada. Nós passamos por aquilo tudo. Eu não peguei a Covid, minha esposa não pegou a Covid. Deus nos guardou o tempo todo. Então eu te falo, se você está passando por um problema, se você como eu é cego, não está enxergando e quer fazer um propósito aqui no monte, de buscar Deus, faça um propósito no monte, busque a Deus, busque a Jesus, que é somente Jesus que pode te responder. Se o homem já te desenganou, se a medicina já te desenganou e diz que você não tem uma solução, que para você não tem problema, que eles não enxergam o seu problema, que eles não enxergam nada do que você está passando, se para o homem não tem solução, para Deus tem, para Deus tem. Eu te falo isso, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, eu falo isso, busque a Deus. E se você orou uma vez e não teve resposta, ore 2. Se você orou 2 vezes e teve resposta, ore 3, ore 4, ore 5, ore 6, ore 7, ore até Deus te responder. Eu comecei a buscar a Deus de verdade mesmo, não foram 8 anos não, foi somente 1 ano mesmo. Os primeiros anos que eu passei cego, eu passei foi mais chorando, eu passei foi mais me desesperando, e isso não adiantou nada. Choro não adianta nada, desespero não adianta nada. Quando eu fui buscar a Deus mesmo, eu busquei a Deus 1 ano inteiro, eu vinha todos os dias no monte, de segunda a segunda, eu só descansava na segunda, mas a minha esposa resolveu os problemas de casa. Fora isso, nós íamos das 8 horas da manhã e ficávamos às vezes até 3 horas da tarde aqui, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Como eu disse, eu falei, eu vou ajudar as pessoas a resolver os problemas dela, até Deus resolveu o meu. E foi o que aconteceu. Depois de 1 ano, nós ajudamos muitas pessoas a resolver os problemas dela. Muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas foram curadas. E aí, no final de 1 ano, Deus me deu a visão de volta. Então eu te falo, venha fazer um propósito com Deus aqui no monte. Se você precisar de ajuda, eu vou deixar aqui um contato aqui comigo. Se você quiser que eu te ajude em oração, se quiser que eu te ajude de alguma maneira, pode falar que nós vamos fazer um propósito junto. Eu estou aqui para te ajudar, em nome de Jesus. Porque o que Deus disse para mim serve para você também. Eu vou repetir. Você acha que eu não quero te curar? É isso que Jesus está dizendo para você. Você acha que eu não quero te ajudar? É isso que Jesus está dizendo para você. Jesus quer te ajudar, Jesus quer te abençoar. Mas Ele quer que você busque a Ele primeiro e tenha fé e não desista até você conseguir. O que está escrito na Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, busque a Deus, não determina tempo não. Você tem que fazer que nem eu fiz com Deus. Senhor, eu vou te buscar até o Senhor me curar. Enquanto o Senhor não me curar, eu vou continuar buscando o Senhor. E foi o que eu fiz. Passou 3 meses, 6 meses, 9 meses. Quando deu, não chegou a dar 1 ano, não, foi em novembro. Quando deu 11 meses de busca incessante, mesmo de busca mesmo, estou aqui chegando para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso que eu queria dizer para você. Deus também quer te ajudar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te abençoar. Então, esse é o testemunho que eu tenho que dar para você. Compartilhe ele também com outras pessoas que estão desesperadas, que estão desenganadas pelo médico. Algumas pessoas ficam pensando assim, ah não, eu sou cego porque Deus me quer assim. Ah não, eu sou aleijado porque Deus às vezes me quer assim. Não, Deus não quer ninguém cego, não, Deus não quer ninguém aleijado, não. Deus não quer ninguém desse jeito, não. Ele quer curar todos nós. Se você pensa assim, algumas pessoas têm esse pensamento assim, ah não, Deus às vezes me deixa cego porque Ele sabe que se eu voltar a enxergar, eu vou acabar me desviando e tal. Não pensa esse pensamento não, você está indo contra Deus aí. Deus quer te curar. Se você acha que porque você vai voltar a enxergar, você vai desviar, você vai fazer coisa errada, você tem que tirar esse pensamento da cabeça aí, porque Deus quer te curar, Ele não quer que você fique cego aí, cego, aleijado, dando essa desculpa aí, que não, que se Deus me curar eu vou voltar a fazer coisa errada, não. Você tem que se consertar com Deus, porque Ele quer te curar. Ele quer que você dê testemunho da sua cura, da sua libertação. Ele quer que você dê testemunho de cadeira de roda, Ele não quer que você dê testemunho cego, não. Ele quer te curar, porque as palavras que Ele disse para mim servem para você também. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoa. Ele não trata uma pessoa de um jeito e outra de outra não. Eu vou repetir de novo para vocês que estão ouvindo aqui o que Jesus disse para mim, sentado do meu lado, lá no meu sofá da minha casa. Lá. Ele falou para mim assim, você acha que eu não quero te curar? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus quer te curar. Quem está falando aqui, se você é um evangélico, se você é um cristão, eu sou o irmão em Cristo, o pastor Nilton P. Melo.
E esse é o testemunho da minha vida, que Deus me fez gravar aqui agora, para poder abençoar a tua vida. E eu quero que você seja abençoado, receba o seu milagre. Eu não sei quanto tempo você vai ter que buscar para receber. Foram quase 11 meses, quase um ano. Você pode ser respondido no primeiro dia, você pode ser respondido uma semana, você pode ser respondido um mês, eu não sei. O tempo seu que você vai receber a sua bênção. O meu tempo foi um ano, quase um ano. Mas eu não sei qual vai ser o seu tempo, não. Eu só te digo que se você buscar a Deus e não desanimar, Deus vai te dar a resposta também. Eu digo para todo mundo que vem às vezes fazer propósito aqui no monte, eu falo, todo mundo que sobe no monte, Deus vai responder. Ah, não acredito nisso não, será? Sim, todo mundo que sobe aqui no monte buscando a Deus, Deus vai responder. Só que o problema é que muitos não são respondidos, sabe por quê? Eles desistem antes de Deus responder. Porque quando você começa a buscar Deus, Deus determina uma determinada data. Em tal data eu vou responder. Se ele ficar firme até aquele dia lá, ele vai receber. Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Quer receber outras mensagens como esta? Então inscreva-se no nosso canal. O nome do nosso canal é YouTube Pastor Newton P. Melo.